o trânsito, nós devemos ter diariamente, né? Todo instante nós devemos ter esse cuidado. Por quê? Porque é através, né, desses cuidados que nós conseguimos preservar a nossa vida, certo? É o cuidado no trânsito. Hoje eu fiquei assim impressionada, certo? Eu fui no centro, né? E eu estava parada, né, no sinal. E o sinal abriu e nada, certo? O trânsito continuou e tinha muito carro, né? E eu, vixe, eu vou aqui. Como eu andava de moto, eu ultrapassei assim, né? E vim aqui pelo acostamento. Quando eu me deparei, o que que aconteceu? É, a moça, né, que vinha aqui no carro, ela bateu no carro da frente. Mas por quê, gente? Muitas vezes é um celular que eu vou atender, certo? Quando eu viro aqui, eu olho para outro canto. Então, o trânsito, pessoal, você tem que ter assim o cuidado toda hora, mas é toda hora mesmo. Porque assim, é um estralar de dedo, acontece um acidente, né? Infelizmente, quem anda no transporte, né? Eu sempre costumo dizer, né, que você saiu de casa, você já tem que se recomendar a Deus, porque a qualquer momento acontece um acidente, né? A qualquer momento você pode matar alguém ou alguém pode lhe matar, certo? Eu sempre costumo dizer que você tem que dirigir por você e pelos outros, né? Porque é em minutos, questão de segundos, né? E o trânsito ficou lá parado e essa mulher revoltada, né? Porque ela ia ter que pagar o conserto, até porque ela que bateu na traseira, né? Do homem lá. E o que que acontece? Ali foi só uma falta de atenção. E foi muito rápido, né? Quando ela se deparou, estava lá. Ah, é triste, Isabelle, certo? É só o que a gente vê, né? Pessoas numa moto sem capacete. E outra coisa, Isabelle, já que você falou aí, citou no capacete, outra coisa assim absurda que eu acho, certo? Que é irresponsabilidade dos pais, exclusivamente dos pais, é quando eu pego uma criança, né, de 2, 3 anos, e esse é de praxe dos pais, tá entendendo? Colocar a criança no tanque da moto, certo? Ai, mas ele gosta tanto, quando eu vou saindo, ele chora para me dar uma volta no tanque da moto. Mas se Deus o livre, aconteceu já vários, viu, gente, também? Quando acontece um acidente, a primeira pessoa que morre é a criança, porque ela está já é uma criança, né? Criança não é para andar de moto, certo? A criança ela só pode andar de moto, se eu não me engano, depois dos 6, 7 anos, né? Aí o que que acontece? Uma criança de 3 anos, pessoal, ela não consegue se segurar, ter o controle. Aí o pai, né, ou a mãe, pega a criança e coloca no tanque da moto. Ai, que coisa linda, né? Naquele momento acha tudo muito bonito, mas na hora do acidente, gente, dói lá dentro, viu? Mas dói de verdade, porque a primeira pessoa que é atingida é a criança. Por quê? Ó, porque ela vai pular, né? Com o impacto, pessoal. O impacto é tão grande, certo? Que infelizmente ela vai morrer na hora. Certo, gente? Então, esse cuidado no trânsito nós devemos ter a todo momento, a todo instante, né? Porque é muito importante. Isso a pé, de bicicleta, de moto, de carro, né? Saiu no trânsito, você já tem que ter essa atenção diferenciada, né? Vamos dialogar um pouco, certo que nós já estamos dialogando, né, Isabel? Mas vamos ver o que que o livro tem aqui a nos dizer, né? Sobre esse cuidados com o trânsito, né? Sobre essa importância, né? Que eu tenho que ter com o trânsito. E eu digo mais, viu? Se eu estiver dirigindo, se eu estiver pilotando, se eu estiver até andando de bicicleta, certo? Não atenda o celular, gente, porque o celular, ele prende muito a sua atenção, muito.
certo? E agora existe a história, né, de você colocar o celular, né, no suportezinho, você coloca no carro. Certo, é ótimo, certo? Só se você não olhar para o celular, você colocar só numa música. Mas muitas vezes você coloca lá no vídeo, certo? E você às vezes tira o olhar assim um pouquinho, e é naquele pouquinho que acontece um acidente, certo? É aquele deslizezinho, gente, porque o trânsito é terrível, né? Não é isso, Isabela? É muito complicado. Você já deve ter visto no comércio, no comerciais de TV, jornais, revistas ou internet, campanhas publicitárias com as mostradas abaixo. Elas têm o objetivo de conscientizar os motoristas dos perigos relacionados ao trânsito, como dirigir em alta velocidade, não respeitar os outros motoristas, ciclistas ou pedestres e dirigir embriagado. Observe as imagens e a seguir converse com seu professor sobre a relação entre elas e o tema da unidade. Vocês estão observando aí nessa imagem, né, que ela fala o seguinte: abusar da velocidade, parou, certo, gente? Dentro da cidade, eu não posso andar com mais de 60 quilômetros dentro da cidade, de maneira 40 quilômetros, de maneira nenhuma, gente. Por quê? Porque é uma cidade, certo? Perto de uma escola. Mas o que acontece? As pessoas muitas vezes não respeitam. É uma velocidade imensa. Pessoal, eu vou confessar para vocês, né? É, uma coisa que infelizmente, tem hora que eu corro muito, certo? E agora, depois dessa pandemia, eu fico refletindo muito, né? Para que tanta pressa, para que tanta coisa? E assim, muitas vezes você tem aquele compromisso naquele horário, e quando não dá para você sair antes um pouquinho, você, né, acelera um pouquinho. Mas se eu estou atrasada, tudo bem, né? Aí eu corro, corro, corro. Se Deus o livre acontecer um acidente, eu não vou me atrasar mais ainda, né? Porque se Deus o livre eu bater no carro, bater numa pessoa, eu vou ter que parar, vai ter toda aquela situação. Sim, não respeito o sinal, não, Isabelle. Isso aí é claro, certo? Eu fiquei horrorizada. Semana passada eu estava no sinal e o pessoal passando assim, desgovernado. Eu falo que é isso. E isso aí acontece um acidente, fica reclamando. Pessoal, o sinal ele é para ser respeitado. Se não fosse, não precisava ter sinal, certo? Já estava tudo liberado. O semáforo, a única coisa, né, que as pessoas respeitam é o semáforo. Por que que respeita o semáforo, tia? Porque pesa no seu bolso. Mas a partir do momento que não pesa no meu bolso, eu não vou respeitar, certo? E é interessante, eu acho engraçado, gente, que para me respeitar alguma coisa, eu tenho que ser penalizado, porque se eu não for penalizado, eu não vou respeitar. Assim é o semáforo, tá certo? O semáforo, se eu passar, né? O foco sensor, quer dizer, se eu passar em alta velocidade, eu vou receber uma multa. Então, ali eu paro. Muitas vezes, o motorista, ele para em cima, certo? Em cima do foco sensor. Aí ele vem naquela velocidade toda e ele dá aquela freada para não mexer no bolso dele, certo? Ele não tem aquele respeito para com as pessoas. Ele está com respeito com o bolso dele. A preocupação dele é a multa que vai vir, certo? Não é o respeito com o ser humano, com o outro, com o motorista, certo? Aí eu vi uma outra imagem que diz o seguinte: bebida pode até alegrar, mas no trânsito só deixa tristeza, né? E isso aqui, pessoal, é assim estampado, né? Bebida não combina, certo? Com transporte. Jamais a bebida ela vai combinar com transporte, não vai, certo? Mas infelizmente, né, nós nos deparamos aí com um absurdo de pessoas dirigindo embriagada, certo? Fazendo aí horrores, né? Por isso que acontece tanto acidente, tantas mortes no trânsito. Por quê? Porque falta conscientização.
A dor de um acidente pode durar para sempre. Como assim, tia, que a dor de um acidente pode durar para sempre? Por exemplo, gente, acontece um acidente, né? E a pessoa fica sem andar, certo? Eu saí aí, bebi, saí no carro, na moto, e aconteceu um acidente, eu perdi as minhas pernas. Eu não ando mais. Uma dor não vai ser uma dor assim, e isso às vezes nem resiste, né, Isabela? E a família ela vai ficar com essa dor também pro resto da vida, né? A perda do ente querido. Então, pessoal, é dores, pessoal, que realmente fica pro resto da vida, certo? Só por irresponsabilidade própria, né? A vida é feita de escolhas. Eu achei muito engraçado, né? Esse cartaz quando fala que a vida é feita de escolhas. Sim, a vida ela é feita de escolhas. Você que vai escolher, né? O melhor caminho, a melhor, certo? Se você vai querer um caminho largo ou um caminho estreito, certo? Muitas vezes eu quero, né? Aquele caminho torto, aquele caminho perigoso. E o caminho da bebida, né? De eu sair correndo aí no carro, na moto, é um caminho muito perigoso, né? Então, virando lá para a página 68, vem assim, dicas de trânsito para pedestre. E é bastante interessante também, pessoal, porque, infelizmente, tem pedestre também que ele não tem, pessoal, o respeito, ele não recebe o respeito merecido, certo? Do motoqueiro, do motorista, ele não recebe. Como assim, tia? Tem uma faixa, aquelas faixas brancas, né, pessoal? Por exemplo, você anda ali, principalmente no Baturité. No Baturité tem um. Você vai passando, aí tem aquelas listras brancas. Se vocês estão até percebendo aí onde essa menina vai passando, certo? Essa listra branca, pessoal, é para o pedestre passar. Mesmo que o sinal esteja aberto, certo? Eu que estou pilotando a moto ou estou dirigindo o carro, eu tenho que parar o meu transporte, certo? E deixar o pedestre passar, porque ele está passando no canto certo. Certo? Ai, mas tá, o sinal abriu, eu tenho que passar. Não, você tem que parar. Certo? Você tem que parar e tem que respeitar. Aí vem, todos os dias acontecem acidentes de trânsito em algum lugar. E muitos desses envolvem quem está andando na rua ou na calçada. Para evitar esses acidentes, todos temos que respeitar as leis de trânsito e ficar atentos ao que acontece à nossa volta. Por isso, é importante prestar bastante atenção nas dicas e nos cuidados do trânsito. Aí, né, o livro trouxe aqui algumas dicas e vamos debater o primeiro. Preste muita atenção, porque existe motorista mal educado. É interessante, pessoal, que eu, certo? Tenha cuidado com esse trânsito. Por quê? Porque o motorista ele tirou a habilitação, ele se preparou para ter aquela habilitação, ele fez um curso, mas existe muito motorista irresponsável, certo? Muito motorista irresponsável. Então, se ele é irresponsável, eu tenho que ter essa atenção, certo? Dois, olhe para os dois lados quando for atravessar e espere os veículos pararem, certo? Atravesse sempre na faixa de pedestre ou nas passarelas. Elas foram feitas para ajudar você. Ande na calçada. Não corra ao atravessar a rua. Não coloque a cabeça ou os braços para fora da janela do carro ou ônibus, porque isso pode provocar acidentes. Se houver policiais ou agentes municipais de trânsito, siga as suas orientações ou peça algumas instruções se tiver dúvida. Evite brincadeiras que possam distrair o motorista. Se for dar um passeio com seu animal, cuide bem dele.
Use a coleira para que ele não ande na direção dos carros. Não brinque ou ande de patins, skate ou bicicleta no meio das ruas e próximo aos automóveis. Todos devem fazer essas atividades em parques, clubes, praças, jardins, quintais, campos ou escolas. Se a bola cair na rua, não corra para buscá-la. Peça isso para um adulto ou olhe se está vindo um carro antes de ir buscá-las. Certo, gente? Muito importante essas dicas. São dicas, pessoal, que vai fazer toda a diferença, certo? Para a sua vida. Agora, eu vou pedir a vocês para responderem essas quatro questãozinhas. Eu vou dar 15 minutinhos para a gente comentar, da página 69, tá bom? Vou dar 15 minutinhos. Boa tarde, Stephanie. Isso, amor. Exatamente, Yasmin. As quatro questões da página 69, certo? É em cima das dicas que foi trabalhada agora com vocês, tá bom? Aí eu tô dando 15 minutinhos, daqui a pouco a gente retorna para fazer a correção, tá certo? Enquanto isso, eu vou logo fazendo a frequência, tá certo? Vocês coloquem aí para mim no chat só o número de vocês, tá certo? Porque aí eu não preciso nem chamar, né? Porque nós temos o 17, o 18, 17, 18. Yasmin, qual é o teu número?
O 10. E Stephanie, teu número? Certo, Yasmin. Agora falta o número da Stephanie. Certo, 21. Então, nós temos o número 10, 17, 18 e o 21, né? Assim? Show, Yasmin. Então, vamos lá, né? Excelente. Show. Vamos aqui. Primeira questão. Na primeira questão, diz o seguinte: você já observou ou observa a pessoa descobrindo algumas dessas regras? Quais? Dessas regras que eu citei aqui para vocês. Vocês já observaram, né? Ou já observam pessoas? Pode sim, Isabelle, com certeza. Sim, como por exemplo, mexer no celular na hora que está dirigindo ou sem capacete e sem cinto de segurança. Excelente, muito bem. Ao atravessar na faixa, passar o sinal. Muito bem, Yasmin. Muito bem, gente. Stephanie, gostaria de falar a sua? Pessoas furando a fila. Ou usando vagas preferenciais. Excelente. Excelente, excelente.
Vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: como é o trânsito no seu bairro? É tumultuado? Nele ocorrem muitos acidentes? Como é que vocês acham que é o trânsito na nossa cidade? Certo, é tranquilo, né, gente? Diferente assim de Fortaleza, né? De Quixadá, é um trânsito certo. Show. Muito bem. Tranquilo, né, gente? Vamos para a questão 3. Como é? Sim, sim, Stephanie. Principalmente, eu acho incrível, Stephanie, aquele sinal assim, quando você vem ali, digamos que a gente vem ali da padaria, né? Aí você espera ali, certo? Aquele sinal, ele é muito rápido, gente. Ele abriu, fechou, né? Aí você, misericórdia, às vezes você fica impressionado como é que pode uma coisa dessa, né? É muito rápido mesmo, exatamente. Como é o seu trajeto de casa para a escola? Você vai sozinho ou acompanhado? Usa alguns transportes? Quais as medidas, dentre as citadas no texto, você tem que aplicar nesse trajeto? Vocês estão observando aí, né, que aqui eu tenho 4 perguntas em uma, né, gente? Quem gostaria de responder? Meu trajeto da escola para casa é tranquilo. Eu vou acompanhada e uso um transporte para vir para casa. Só que às vezes, ou quase nunca eu vou a pé, mas normalmente eu vou com um acompanhante. E acho que é Perfeito. assim, essas medidas. Isabelle, gostaria de falar, Isabelle. Pode falar, É Isabelle. normal. Eu vou acompanhada, uso um transporte e evito brincadeiras que possam distrair o motorista. Exatamente. Perfeito, perfeito mesmo. Então vamos aqui. 4. Que outras dicas de cuidado com o trânsito você gostaria de acrescentar à lista anterior? Existe mais algum cuidado, né, que não foi citado nessa lista da página 68 que vocês gostariam de acrescentar? Ou vocês acham que essas dicas todas já têm toda a contemplação? Vocês acham que está tudo ok? Usar capacete e cinto de segurança. Eu já ia dizer a mesma coisa, viu, Isabelle? Que deveria, né, colocar assim. Usar o capacete, pessoal? Sim, exatamente. Com certeza, Stephanie, também concordo. Não mexer no celular enquanto anda na rua. Isso. Eu gostei dessa fala, porque essa história do uso do celular é só para o motorista. Não, gente. É para quem está andando na rua também com o celular distraído. Gostei, 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 gostei. Certo? Muito bom mesmo. Muito bom. Exatamente. Então, vamos lá. Na página 70, certo? Vamos fazer aqui uma reflexãozinha que diz: educação no trânsito é fundamental para a preservação da vida, para que todos possam transitar com tranquilidade e segurança nas vias urbanas atualmente no Brasil. Conta com a lei federal que regulamenta o trânsito de velocidade e pedestre, o Código Nacional de Trânsito,
Nele podemos encontrar normas de circulação e conduta para que todos possam ir e vir com segurança e sem conflito. Só que, infelizmente, isso não acontece, né, pessoal? Existem as leis de trânsito, tem lá as placas, pare, proibido estacionar, mas, infelizmente, não é cumprida, certo? Infelizmente. Através da educação no trânsito, dentro das escolas, poderemos formar cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar a vida e o trânsito. A iniciativa tem por objetivo contribuir na construção de valores, como respeito ao próximo, para a proteção da vida, que é o nosso bem maior. A educação no trânsito, nas escolas, auxilia ainda na compreensão das crianças em relação aos elementos e às situações vivenciadas no trânsito. Eu tenho certeza, gente, que lá na educação infantil, certo? Vocês já começam a escutar falar sobre o trânsito. E olha que vocês já estão o quê? No oitavo ano, certo? E nós ainda estamos lá reforçando, né, a história do trânsito, certo? Então, pessoal, a educação, a escola, ela tem todo esse cuidado, certo? Sobre os cuidados do trânsito, para que as pessoas se conscientizem, tenham esse cuidado, certo? Com o trânsito, mas infelizmente ainda acontece muito acidente. Infelizmente ainda está aí, ó, né? Muito barbaridade que acontece. Muitos motoristas e pedestres não seguem as leis, o que pode provocar a ocorrência de vários acidentes de trânsito, para as pessoas se conscientizarem deste perigo. O Brasil sempre elabora campanhas para a educação no trânsito, que chamam a atenção para a necessidade de respeito à faixa de pedestre, usar cinto de segurança, não dirigir alcoolizado, utilizar cadeirinha para crianças no carro e etc. A educação no trânsito não se limita apenas a ensinar regras de circulação, mas também deve contribuir para formar cidadãos responsáveis, autônomos, comprometidos com a preservação da vida. Então, pessoal, existe todos esses meios educativos, na escola, em onde você anda, certo? Mas o que acontece? Como eu falei para vocês no início, o pai, a mãe acha lindo colocar uma criança de 3 anos no tanque da moto, olha que coisa linda. Acha lindo andar com a criança no colo, no carro. Não, criança tem que andar na cadeirinha, certo? É um cuidado, eu estou cuidando da vida do meu filho. Certo? Não é que é bonitinho, é segurança, certo? No cotidiano, o cidadão assume diversos papéis em diferentes momentos, pedestres, passageiros, condutor. Devemos agir cooperativamente em cada uma dessas situações. Uma atenção. Sim, Stephanie, é só o que acontece. Acontece muito acidente com criança no tanque. Demais. E o pior, gente, que é fatal, viu, gente? A criança morre na hora, infelizmente. Triste, mas Isso, Stephanie. Isso, gente, é muito triste mesmo. Só uma freada assim, infelizmente a criança, né, morre. Isso. Porque a cabeça realmente bate muito forte mesmo. É muito triste mesmo. Então, pessoal, a educação, a escola, né, existe todos esses cuidados. Mas falta o quê? Conscientização do cidadão. Isso, exatamente. É desse jeito mesmo. É triste, mas é verdade. Pessoal, a nossa aula está chegando ao fim, né? A atividade de casa hoje é bem simples, vocês vão só responder essas 5 questões, certo? Para refletir, lá da página 70, ok? Vocês vão só responder, só as respostas mesmo no caderno, ok? Então, um grande abraço, até segunda-feira com a nossa aula de literatura, certo? E tchau, tchau, gente. Oi, Tomé. Oi, tia. Oi, gente, boa tarde. Stephanie.
Isis, Isabelle. Como é que foi a festa aí? Foi boa? Domingo? Tão boa que nem parecia que estamos numa A pandemia, festa né? aí do prefeito? Tão boa que nem parecia que tem um monte de gente morrendo numa pandemia, né? Ah, meu Deus. Sério,